Graças a paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul, este que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, você tem um encontro aqui com a gente. Estamos juntos numa jornada pela lição bíblica deste primeiro trimestre deste ano de 2025, que tem como tema Origens, estudos baseados no livro de Gênesis. Por gentileza, compartilhe o nosso link, coloque o link da Escola Bíblica do Sul dessa semana em todas as suas redes sociais. Coloca lá no seu Instagram, coloca no seu Face, coloca lá nos diversos grupos do seu WhatsApp e permita que o estudo dessa lição possa alcançar o maior número possível de pessoas que estão aí ao seu redor, tá bom? Por gentileza, compartilhe o link, deixe o seu like, coloque o seu joinha, vai potencializando aqui o nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal da TV Promessa RS e depois ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Muitíssimo obrigado. Fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição de número 11, que tem como tema Ele cumpre o que diz. E hoje nós temos a alegria de estar retornando aqui, né? Sim. O diácono Adriano, lá da Promessa de Santo Ângelo. Seja muito bem-vindo, obrigado por sua colaboração aqui com a gente, nossa Escola Bíblica do Sul. Diácono Adriano, seja muito bem-vindo, querido. Bom tê-lo aqui com a gente. Paz do Senhor, pastor. É uma alegria poder estar aqui novamente, né, colaborando aí com essa escola bíblica aí, que é uma benção. Então, desejar, agradeço a oportunidade aí, que Deus esteja nos abençoando aí nesse estudo maravilhoso aí. Amém. Uma grande alegria para a gente, né? Com certeza. Tê-lo de volta aqui já nos ajudou, né, na lição passada, né? Foi a lição quando nós falamos ali do Apocalipse, né? E agora ele vai nos auxiliar aqui de novo com a lição agora da origem, do início de tudo. No início de tudo. Muito bem. Diácono Adriano, seja bem-vindo, querido. Por gentileza, como é nossa metodologia aqui, que é aquela metodologia mesmo, lá da escola bíblica, né? Aos nossos sábados, que a gente pede lá para o professor do dia, dar uma explicação sobre o tema, sobre o texto básico, o objetivo da lição, aquela introdução, assim, né? Para que os nossos irmãos já possam aí se achegando no estudo da lição bíblica de hoje. Por gentileza, Diácono Adriano, fique à vontade. Muito bem. Então, hoje nós temos como título da nossa lição Ele cumpre o que diz. Então, vamos falar aí um pouquinho da história aí dos patriarcas aí, principalmente na história de Isaac, que vai ser o nosso personagem aí dessa lição de hoje, ao qual nós vamos mergulhar aí e perceber a fidelidade de Deus com as suas promessas, né? Então, nós vamos perceber que através dessa história, através da vida aí de Isaac, Deus agindo sobre a vida dele poderosamente, e com certeza é uma lição que nos traz aí muitos ensinos, muitas lições práticas para a nossa vida, nosso dia a dia. Então, com isso, com certeza vai aumentar a nossa fé, vai aumentar a nossa crença sobre esta grande verdade, né, que Deus, ele realmente, ele cumpre tudo aquilo que ele diz, tudo aquilo que ele promete. Deus, ele honra com a sua palavra, né? Então, é sobre isso que nós vamos mergulhar um pouquinho hoje nesse assunto aí, ao qual o texto base vai dizer assim: o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar, habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e eu o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a você e aos seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Então, aqui Deus falando com Isaac e reforçando a promessa que ele já tinha feito ao seu pai, Abraão. Com certeza Isaac já sabia dessa promessa,
mas num certo determinado momento ali, Deus então fala novamente com Isaac, reforçando essa promessa e com certeza aí cumprindo com ela aí na vida de Isaac, e com certeza nós também seremos abençoados aí com toda essa palavra e todas essas promessas aí que Deus tem dirigido aí desde o princípio aí. Amém. Então, a proposta de hoje é interessante, né? Muito interessante. Muito que aprender aqui hoje. Ele cumprindo o que diz, e hoje nós vamos ver aí através da vida de Isaac. Diácono Adriano, a nossa lição está aqui dividida em 3 partes, né? Em 3 tópicos. Um fala sobre crendo na promessa, a segunda parte, esperando a promessa, e a terceira parte, vivendo a promessa. E as perguntas, elas remetem a esses comentários, a esses tópicos, né? Então, a gente caminha aqui para as perguntas e aí você vai ajudando a gente, tá bom, querido? Por gentileza. Bem. A primeira pergunta diz assim, ó, com base nos parágrafos introdutórios, comente sobre o pano de fundo de Gênesis 26, fazendo uma conexão com a realidade dos estudantes de hoje. Ajuda a gente, Diácono Adriano, por gentileza. Muito bem. Então, nesse capítulo de Gênesis 26, como nós já falamos um pouquinho, ele vai narrar esta história de Isaac. E quando Deus, por 2 vezes, aí vai reforçar uma promessa que ele já tinha feito ao seu pai Abraão. Então, o que que isso traz para nós aí? O que que esse capítulo 26 vai trazer para nós de ideia? Ela vai revelar o propósito de Deus em abençoar todas as famílias da terra, pois foi essa a promessa que Deus faz a Abraão, quando ele chama Abraão, que através da vida de Abraão e a sua descendência, né, ele abençoaria todas as famílias da terra. Então, é esse panorama aí, esse pano de fundo aí que capítulo 26 vai estar trazendo novamente para nós, recapitulando aquilo que lá no capítulo 12, né, Deus fala com Abraão. Isso nos ensina como lidar com as promessas de Deus em nossas vidas. Então, é essa perspectiva aí que nós devemos ter quando nós olhamos para essa história, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras. Que a vida desses patriarcas nos ensina muito sobre como devemos lidar com as promessas divinas. Então, é esse ensino que traz para nós nesse estudo de hoje aí, e eu creio que isso vai ser de grande elevo, de grande edificação espiritual, para nossa fé ser edificada através desse estudo. Então, eu creio que todos aqueles que estão nos acompanhando, todos que estão nos assistindo aí, com certeza vão se deparar com essa história aí e vão ter a sua fé edificada aí, através dessa vida, dessa história aí de Isaac. Então, ele vivendo aí a promessa divina na vida dele, Deus cumprindo a promessa sobre a vida de Isaac. Então, é esse ensino que traz para nós aí. Nós sabemos que Deus ele está no controle, ele está no comando, e quando Deus promete, né, o mais interessado em cumprir a promessa é o próprio Deus. Né? Quem, digamos assim, fica na obrigação de cumprir é aquele que prometeu. Quando eu prometo alguma coisa para alguém, quem está na obrigação de cumprir sou eu que fiz a promessa. Então, quando Deus faz a promessa aos patriarcas e a nós também, quando Deus faz promessa a nós, o mais interessado em cumprir essas promessas é o próprio Senhor na nossa vida. Então, claro que a gente vai ver ao longo dos estudos aqui hoje que tudo tem um tempo, né? E a gente, às vezes, o que a gente às vezes não entende, às vezes é o tempo de Deus. Então, às vezes a gente, na nossa lógica, a gente imagina no nosso tempo, na nossa circunstância, da nossa maneira, e às vezes acaba até se precipitando um pouco. Mas a gente pode ter certeza que Deus ele cumpre sim com as promessas dele, ele é fiel para isso. E é isso que esse capítulo 26 aí, narrando essa história de Isaac, aí, apresenta para nós aí. Então, ao qual a propósito maior, o plano maior do Senhor é estar de abençoar todas as famílias da terra. Então ele usa aí os patriarcas, a vida dos patriarcas, ele usa aí outras pessoas importantes ao longo da história, e aí para
que hoje nós também pudéssemos ser abençoados aí com essa promessa divina do Senhor. Amém. Amém. É importante isso, né? Como o diácono Adriano está dizendo, é importante a gente frisar isso, né? Deus tem todo o interesse de cumprir aquilo que ele promete, né? Ele tem toda a alegria, ele faz promessas extraordinárias e ele se alegra em cumprir com todas as promessas dele, né? Claro que, como foi dito pelo diácono Adriano, nós temos a contrapartida que as promessas são condicionais, mas Deus tem toda a boa vontade, né? Deus tem prazer em cumprir, né? E é interessante como ele diz, Isaac, ó, eu te prometi, como eu prometi com teu pai, eu te prometo. Deus vai reafirmando, né, as promessas dele. Às vezes, né, Deus faz promessas para a gente que até nós nos esquecemos mesmo. Mas ele não esquece. Sim. Né? Ele está sempre ali, fiel àquilo que ele prometeu com a gente, né? Sim. E nós vemos também que aqui essa promessa para Isaac, na verdade, é a continuação da promessa que foi feita para Abraão, né? Porque Isaac foi uma providência divina, né? Que na vida de Abraão, e a partir dele também que tudo se encaminhou, né? Então a promessa que Deus fez lá para o pai dele, e ele sabendo de toda a história do que tinha acontecido, que com certeza na sua infância ele foi sendo contado, foi o que aconteceu, todas as promessas, tudo que se passou com seu pai, ele já tinha convicção de que esse mesmo Deus que fez as promessas para o pai, que se cumpriu até ali então, também daria continuidade àquelas promessas que fez para ele próprio, né? Então nós vemos aqui que a obra do Senhor continua, né? E aqui no caso Isaac continua também crendo em Deus, assim como o pai, né? Abraão também creu em Deus. Benção, né? Muito bom. Pastor Rogério, agora eu acho que é a pergunta de número 2, é isso? Vamos lá, pergunta de número 2. Coloca assim, ó. Leia o item 1, Gênesis 26, do 3 ao 6, e fale sobre a reação de Isaac diante da ordem de Deus para não ir ao Egito e para seguir suas orientações. Então, qual foi a reação de Isaac aí? Diácono Adriano, por favor, nos auxilie. Muito bem. Então, nós vamos perceber que acontece um fato, né, lá na história, e esse fato é uma fome, né? A Bíblia vai nos relatar que teve uma grande fome nessa época, e com certeza o senso de qualquer ser humano é tentar buscar um recurso, é tentar buscar uma saída, um método para poder resolver essa situação. Então, em virtude dessa fome, né, Isaac foi levado então da região semiárida do Negueb para a região mais fértil e populosa ocupada pelos precursores dos filisteus. Então, ele se locomove de uma região para outra, buscando esse recurso, e porque essa região dos filisteus ela é uma região, um território que fica mais próximo da fronteira do Egito, né, da fronteira egípcia. Então, com certeza, a ideia de Isaac era realmente ir para o Egito. E tudo isso faz sentido porque o Egito era uma terra muito próspera. Então, Isaac sabia disso. E parece que se repete praticamente a história que já aconteceu com Abraão lá atrás. Que também, na época do pai, né, da pai de Isaac, né, Abraão, também teve fome e ele também desce ao Egito para buscar esse recurso. Então, com certeza, Isaac sabia dessa história, com certeza Abraão já havia contado para ele esse fato que tinha ocorrido. E aí, quando acontece essa fome pela segunda vez, com certeza Isaac veio na memória dele aquilo que aconteceu com o pai. E o pai tinha buscado recurso no Egito. Então, provavelmente a ideia de Isaac era ir para o Egito para buscar esse recurso, sabendo que lá era uma terra próspera. Só que o que nos chama atenção é que, no senso lógico, qualquer ser humano vai tentar buscar esse recurso pela sua própria ótica. Mas aí Deus vai interromper os planos de Isaac. Deus vai dar uma ordem para ele para que ele não desça para o Egito, que ele não vá para o Egito, que é para ele permanecer ali. Então, Deus ali
fala com ele, isso vai estar no verso 3 ali, vai dizer: confirmo que darei todas essas terras a vocês e seus descendentes, conforme prometi solenemente ao seu pai Abraão. Então ele diz para permanecer nessa terra e ele reforça a promessa, ao qual já tinha feito para Abraão, de dar todo aquele território ali aos seus descendentes. E eu fico imaginando assim, pela essa ótica, né? Talvez qualquer um de nós também ia tentar buscar esse recurso. Mas às vezes, muitas vezes, o que a gente se esquece é que a providência, ela vem de Deus. Então, Deus é o provedor de todas as coisas. Então, Deus ali, nesse exato momento, interrompe a ideia, os planos de Isaac, de descer ao Egito, contradizendo os planos dele, para que ele venha permanecer naquele local. Então, para Deus mostrar realmente o poder dele, a grandeza dele, que para Deus nada é impossível, mesmo no meio de uma adversidade de circunstância, Deus ele pode realizar grandes coisas na vida dos seus servos, daqueles que estão dispostos a obedecer e fazer a vontade dele. Então a gente vai ver que nesse momento aí, Isaac ele vai crer então na promessa. Quando Deus fala com ele, ele vai crer na promessa e ele acreditou nessa promessa e permaneceu então na região de Gerar, né, na região ali dos filisteus. Então ele abandona o plano que ele tinha de descer para o Egito aí. Então é isso que ele faz aí, é isso que acontece aí, diante desta ordem de Deus. Então ele aceita, acata essa ordem de Deus, aceita essa contradição dos seus próprios planos, abandona o seu plano e permanece ali naquela região ali, obedecendo então a ordem divina ali, crendo nessa promessa do Senhor. Quando a gente pensa no que o diácono Adriano está nos ensinando hoje, é um negócio extraordinário, né? Porque ele está falando de Isaac. A gente já viu aqui nas lições passadas sobre como Deus mudou o plano de Abraão, como Deus muda o plano de Isaac. Depois, como Deus vai mudar o plano de Jacó, como Deus muda o plano dos grandes homens e grandes mulheres, tanto bíblicos como na história, né? E a gente vê que é essa crença, né? Não, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos para que a vontade do Senhor... É um negócio maravilhoso, né? Sim. Extraordinário, né? Extraordinário. Isso é lindo de ver. Todas as vezes, os grandes influenciadores do cristianismo, os grandes testemunhos de vida, não estou falando de pessoas famosas, também de pessoas famosas, mas muitas vezes no dia a dia, são aquelas pessoas lá da promessa de Santo Ângelo, são aquelas pessoas lá da promessa da 65, são aquelas pessoas lá da promessa onde os nossos irmãos estão, no dia a dia lá, que quando você vai lá e conversa, e elas começam a falar exatamente isso que o diácono Adriano está dizendo a respeito, né, do que aconteceu com a vida de Isaac, claro, guardando as devidas proporções e os devidos objetivos, mas são pessoas que abrem mão mesmo, né? Eu falo assim, mas esse evangelho é um negócio maravilhoso mesmo. Sim. É um negócio glorioso, né? Quando ele entra e a pessoa acredita, sabe que Deus é Deus, sabe que Deus está dando aquele direcionamento, você sossega o coração, fala, tô em paz, né? Sim. Não estou indo para o Egito. Eu queria estar lá. O meu coração já estava lá. Aí eu tenho que trazer o meu coração de volta de lá, colocar em outro lugar. E esse exercício não é fácil, não é simples, né? Mas quando a pessoa faz isso, meu Deus, as experiências espirituais são maravilhosas, né? Sim. E foi o que o diácono Adriano colocou ali para nós, é que no contexto que estava ali, poderia ter escassez de tudo que é coisa, é água, é suprimento, é tudo. Você vê que bem ali do lado tem tudo. Então. Né? Humano, a nossa vontade humana é óbvio, é o mais fácil, o mais prático, seria atravessar para o outro lado onde eu teria tudo. Mas a promessa de Deus era para que ele não fosse, porque ali era a terra da descendência dele, né? Dele e da descendência dele. Então aí nós vemos aí o propósito que Deus tem e a confiança que ele teve, né? E aí a gente analisa, será que nos dias de hoje, né, nós temos essa confiança em Deus? Né? Nós temos depositado essa confiança em Deus? Deus muitas vezes tem preparado, tem propósito para as nossas vidas,
tem nos falado e muitas vezes nós não temos confiado em Deus, né? E nós vimos que todos esses aqui que confiaram em Deus, Deus jamais deixou de cumprir o que ele falou, né? Ele cumpriu todas as vezes, né? Então, se nós temos isso como exemplo, por que não seguimos nos dias de hoje também, né? Exatamente. A crermos na promessa do Senhor, né? Nós temos uma principal promessa aqui, que é a que nós todos ansiamos, que é a volta de Cristo. E nós vemos que tem muitas pessoas que não creem nessa volta de Cristo. Nós estamos falando de várias coisas da nossa vida, mas agora eu estou falando uma coisa, a principal de tudo até hoje, então, né? Isso. Porque o que nós ansiamos hoje é a volta do Senhor, para que nós tenhamos a vida eterna. Isso. E nós falamos dessa volta de Cristo, nós, os nossos antepassados, ou pessoas que vieram antes de nós ali, veio proclamando esse evangelho, falando da volta de Cristo. Até hoje nós falamos e muitas pessoas não acreditam nessa promessa, né? Então, veja bem, pegue como exemplo, né? Se você não acredita, pegue como exemplo essas histórias que nós estamos lendo aqui, ó. Todas essas pessoas acreditaram e se cumpriram as promessas. Então, essa também de Jesus voltar, com certeza vai ser cumprida. E que você esteja lá, né? Que nós todos estejamos juntos. Verdade. Amém, amém. É isso, né, Diácono Adriano? Amém, exatamente. Exigiu um exercício de fé muito grande de Isaac, né? Como nós comentamos aí, porque a circunstância em sua volta e a sua ótica humana dizia que ele deveria agir de uma forma, né? Então, os planos de Deus vêm e fala com ele, Deus fala com ele, contradizendo tudo aquilo que estava na sua mente, né? Na sua ótica. E aí exigiu, então, uma fé grande de Isaac para crer, aceitar e confiar no Senhor. E assim Deus faz conosco muitas das vezes, né? Às vezes Deus vem com um plano que contradiz os nossos e contradiz também a circunstância em nosso derredor. E às vezes é difícil a gente aceitar e crer. Mas aqui, que é o objetivo da nossa lição, é exatamente essa. Deus cumpre o que ele diz, então nós temos que realmente agir por fé, não por vistas, nós não andamos por vistas, mas por fé, né? Esse é o objetivo aí, e é isso que essa lição está nos ensinando através dessa vida de Isaac. Amém, amém. Bênção. Agora é a pergunta de número 3, é isso? É isso aí, pastor. Diácono Adriano, a pergunta de número 3 diz assim, ó, após ler o item 2, responda, que lições Isaac aprendeu sobre esperar a promessa? Ele esperou. E quais foram as lições que ele aprendeu com essa espera? Por gentileza, ajuda a gente. Muito bem, vamos lá então. Então, primeiramente ele creu, né? Deu esse passo de fé, crendo e permanecendo nessa região e não descendo para o Egito. E aí, então, a Bíblia conta isso, que ele permanece em Gerar, mas aí que entra a questão da espera, do tempo de Deus. E aí que muitas das vezes a gente fica ansioso, aguardando essa promessa, que quando Deus promete algo, geralmente a gente quer que aconteça o mais rápido possível. E nem sempre é assim. Então, esse tempo de espera, muitas das vezes, faz com que a gente se precipita um pouco. E a gente vai ver que Isaac, nesse momento aí da espera, ele não foi vigilante. E aí ele acaba cometendo algum erro. E qual que foi o erro que Isaac comete? A sua esposa, né, Rebeca, a Bíblia vai nos dizer que era uma mulher de grande formosura. E ele fica com medo, então, que os filisteus pudessem fazer algo para a vida dele, atentar a vida dele, por causa de Rebeca, com o objetivo de ficar com ela, por ela ser muito formosa. Então, ele planeja ali de falar que ela não é sua esposa, e sim a sua irmã. Então, esse é o plano dele. E, mais uma vez, eu fico imaginando a ótica humana entrando em ação, né? A nossa visão humana, na circunstância em que ele se sentiu ameaçado, se sentiu em perigo, sentiu a vida dele em perigo, ele mais uma vez tentou achar uma solução. Mais uma vez ele tentou resolver com seus próprios recursos. Tentou achar um método, uma maneira, uma solução ali para se proteger. E mais uma vez, assim como falei na pergunta anterior, que às vezes a gente se esquece que Deus é o Deus da provisão,
aqui Isaac acaba esquecendo que Deus é o Deus da proteção também. Então, Deus ali, a promessa dele era para ele permanecer naquele local, certamente Deus iria proteger ele, senão Deus não teria mandado ele ficar naquele local. Mas muitas das vezes, é como eu falei, a circunstância em nossa volta faz a gente esquecer da promessa, ou a gente perde um pouco daquela credibilidade, a circunstância em nossa volta às vezes é desfavorável àquela promessa, porque por mais que Deus mande permanecer ali, a circunstância ali que ele se viu em perigo fez com que ele tomasse essa atitude, não foi vigilante, e ele acaba ali então mentindo, e ali gera um grande alvoroço. A gente vai ver que depois o Abimeleque, né, o rei de Gerar, ele descobre esse engano, e aí ele vai ficar furioso, e, né, com um certo senso aí, porque realmente o que Isaac fez foi errado, nós ter mentido isso. Mas aí a gente vê então a intervenção divina nessa situação, porque a Bíblia vai dizer que o rei vai dar ordem a todos ali do território para que ninguém viesse fazer mal algum, nem para Isaac e nem para Rebeca. Então a gente vê a intervenção divina ali protegendo ele, garantindo a segurança desse casal. Então, infelizmente, Isaac acaba cometendo esse erro, mas mesmo assim Deus ainda preservou a vida deles ali, manteve eles em segurança aí. Então, o rei faz esse decreto aí, que ordena a morte de qualquer pessoa que tocasse em Isaac ou Rebeca, ilustrando então aí claramente o cuidado de Deus sobre a vida de Isaac e de Rebeca. Então, com tudo isso, Isaac vai aprender, esperar e confiar no Senhor, porque ele trabalha para aqueles que nele esperam, né? Assim como o profeta Isaías vai falar lá em Isaías 64:4. Então, com tudo isso, essa é a lição que Isaac aprende, de esperar no Senhor, confiar no Senhor, porque, como eu falei, Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus da proteção. Então, se Deus deu a ordem, Deus estava no controle de toda a situação, não devemos temer, por mais que a circunstância pode ser contrária daquilo que nossos olhos vejam, né, da promessa. Então, Deus abençoa seu servo grandemente, e ali, então, ele fica naquele local e ele faz uma plantação. E aí a Bíblia vai dizer que no mesmo ano em que ele plantou, Isaac colheu 100 vezes mais do que semeava. Então, olha só a mão de Deus sobre a vida de Isaac. Num local ali, né, que estava tendo fome, e certamente para ter fome, talvez poderia ser escassez de chuva, né, as plantações não estarem rendendo, algumas pragas que faziam com que as plantações não dessem a colheita para poder gerar essa fome, né? Nós não sabemos bem a circunstância, mas certamente poderia ser alguma dessas adversidades. Então, nessa região que estava tendo fome, Isaac permanece ali pela ordem, pela promessa de Deus, e ali ele vê a mão de Deus abençoando a vida dele, porque olha só, ele planta e ele vai colher 100 por um. Então, uma colheita aí maravilhosa aí, que não tem como não ver a mão de Deus abençoando, né, dirigindo aí, protegendo aí a vida então de Isaac e de Rebeca. Então, esta aí que é um ensino aí que fica aí na vida de Isaac e fica para nós hoje também. Então, nós temos que crer na promessa e temos que confiar nela e esperar no Senhor, que ele vai estar agindo e no tempo próprio, né, no tempo determinado, Deus vai cumprir com essa promessa em nossas vidas aí. Deus, ele honra a sua palavra, né? Então ele cumpre a sua palavra aí sobre a vida daqueles que ele tem lançado as suas promessas. Amém. Amém. Penso, né? Deus da provisão e o Deus da proteção. Exatamente. Amém. Graças a Deus. Bênção, Diácono Adriano. Pastor Rogério, acho que agora estamos indo para a quarta, né? Quarta pergunta, é isso? Isso. Quarta pergunta, ela vem na seguinte situação. Confira o item 3 e explique o que mais Isaac precisava fazer para tomar posse da promessa. Quais aplicações podemos fazer
para as nossas vidas. E aí ele tem várias referências bíblicas aqui. Diácono Adriano, por favor, nos auxilie aí com a resposta dessa questão número 4. Vamos lá, então. Então, já vimos que Isaac, ele creu na promessa e esperou a promessa. E agora, então, vamos falar sobre ele viver a promessa. Mas ainda tem mais um fato que vai acontecer ali nesse local. Após essa colheita aí, a gente vai ver, a Bíblia vai nos contar que Isaac vai sendo muito próspero naquele local. Então, ali todos vão percebendo o quanto ele vai crescendo, seu gado, as suas ovelhas, tudo vai prosperando, tudo vai bem na vida dele. E isso vai, querendo ou não, vai gerando um certo, digamos assim, uma certa inveja daquelas pessoas naquele local. E, e isso faz com que gere alguns conflitos ali entre eles. Então, querendo ou não, ali, essa inveja do povo filisteu fez com que eles começassem a agir de uma forma para tentar, talvez, prejudicar Isaac. E aí a forma que eles começaram a agir foi tapando, né, os poços, alguns poços até que Abraão tinha abrido. Então eles começam tampando os poços, né? E aí a gente vai ver que Isaac estava já aprendendo a lição de Deus, aprendendo a confiar no Senhor, a ter ali a calma, a confiança, e ele vai tentando escapar desses conflitos, e ele vai então se mudando de região. E aí então ele vai para outra região, ele vai então para o vale ali de Gerar, e ali então ele cava outros poços. E eles conseguem encontrar água, conseguem êxito ali de encontrar água, onde eles fazem também esses outros poços. Então, mais uma vez, aqui é nítido, né, a mão do Senhor com Isaac, abençoando ele. Então, aonde ele ia, Deus providenciava água, providenciava a colheita, Deus estava cuidando, Deus estava abençoando, estava fazendo Isaac prosperar. Então, é nítido a promessa de Deus se cumprindo aqui na vida de Isaac, né? Talvez se ele tivesse ido para o Egito, seria diferente. Talvez ele tivesse buscado aí fazer os planos dele, teria sido diferente. Mas ele confiou na promessa de Deus, ele fica, então, na região ali, e ali ele vê a mão de Deus abençoando ele grandemente, né? Porque essa foi a promessa de Deus, né, para ele: habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você e eu abençoarei. Então, é essa promessa aí que Deus faz lá no início do capítulo 26. E a gente vê ao decorrer do capítulo, então, realmente Deus abençoando a vida de Isaac. Então, tudo que ele fazia ali, ele estava sendo abençoado. Então, agora, essa atitude dele, né, de evitar esses conflitos, mostra aí que ele estava confiando em Deus e toda essa situação, né, de viver com integridade em todos os seus relacionamentos. Então, ele estava evitando esses conflitos, estava esperando ali no Senhor e Deus estava abençoando ele, Deus estava com ele. Então, a mão do Senhor estava com Isaac ali naquela terra. Então, por mais que Isaac habitou na terra como estrangeiro, como é a ideia aqui, isso não foi impedimento para ele ser abençoado. Porque, independentemente das circunstâncias, o Deus das bênçãos estava com ele. Então, aquele que é fiel para cumprir as promessas. Então, por mais que Isaac permaneceu como estrangeiro naquelas terras, ele foi abençoado porque o Deus das bênçãos estava com ele. Então, diferente da circunstância, nada foi impedimento para que ele fosse abençoado naquele local, mesmo sendo estrangeiro naquelas terras. Então, ali a gente vai ver que essa promessa vai se cumprir realmente depois em Jesus, né? De todas as famílias da terra serem abençoadas. Então, essa é a promessa, cumpre-se na vida de Jesus, que é filho de Davi e filho de Abraão, né? O Messias que deu sentido dessa bênção prometida. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a promessa que vem lá de Abraão, lá do chamado de Abraão, ela vai ter um sentido final e ela vai se cumprir finalmente, então, em Jesus Cristo, a qual se estende para nós hoje. Então, hoje nós somos abençoados, né? Essa promessa de Abraão chega para nós hoje.
as famílias da terra são abençoadas através então, de Jesus, né? Filho de Davi, filho de Abraão, conforme o Evangelho de Mateus vai nos falar. E a outra parte da pergunta vai dizer assim, quais as aplicações podemos fazer para as nossas vidas? Então, as lições que nós podemos extrair dessas passagens são valiosas, né? E o que nós aprendemos com tudo isso? As principais delas são os relacionados à nossa caminhada de fé. A semelhança de Isaac, precisamos crer na promessa e esperar por ela. Então, essa é a grande aplicação que nós fizemos nas nossas vidas hoje, através dessa lição, através dessa história, através da vida de Isaac. Então, é crer na promessa e esperar a promessa de Deus. Então, é isso que nós aprendemos, essa aplicação que nós temos aí para a nossa vida, essa lição prática para o nosso dia a dia aí. Porque, como nós já falamos, Deus, ele é fiel. Deus, ele cumpre o que ele diz. Deus, ele honra com a sua palavra. Antes de Deus nos honrar, ele honra a sua palavra. Então, ele é fiel. A palavra que ele lança, ele é fiel para cumprir. Amém. Que bênção, né? E é isso mesmo, né? Crer e esperar, né? E olha como é maravilhoso, né? Porque através de Abraão, Deus vai prometer que Abraão, a despeito da idade dele, com Sara, toda a história que já foi explicada aqui em outros momentos, que iria multiplicar a descendência, que seria como a estrela dos céus. Né? Daqui a pouco vem Abraão, depois vem Isaac, vem Jacó, os filhos, enfim. E a despeito de todas as dificuldades, são milhões e milhões e milhões a descendência. Aí ele diz que através dele, através de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já fala no sentido universal. Né? Aí você vai ter Abraão, Isaac, Jacó, que vem desde Adão, Sem, né? Que é filho, são os semitas, aí vem toda a nação de Israel, vem todas as tribos, vem a tribo de Judá. Da tribo de Judá vem Jesus, que ele é o leão da tribo de Judá. Né? Ele vem de Judá, que é toda a linhagem de Davi, Salomão, enfim. Aí chega lá. Aí Jesus vem e abençoa todas as nações, não apenas os descendentes físicos, né, de Abraão, da semente de Abraão, mas os nascidos em todo o planeta são abençoados através de Jesus Cristo, descendente de Abraão. Então, nele, de fato, a bênção, todas as famílias da terra são abençoadas. Se cumpriu, né? Se cumpriu. E nós vemos que não é no nosso tempo, porque isso aí foram muitos anos para que tudo isso acontecesse. Milhares de anos, né? Então, nós vemos que Deus, desde a sua promessa inicial, ela veio se cumprindo com o andar, com novas pessoas que foram surgindo, né? No meio, nós vemos vários personagens bíblicos aqui que veio surgindo nessa caminhada toda, para nos mostrar que o plano dele é perfeito. É perfeito. Independente de quem esteja naquele momento levando, ele vai se cumprir, né? E muitas vezes nós temos as nossas funções no reino de Deus, por exemplo, e nós não somos insubstituíveis, né? A palavra nos mostra exatamente isso aqui, que as pessoas, Deus foi usando, em cada tempo foi usando aqueles que ele escolheu, né, que se colocou à disposição dele, e que nós temos que ser assim nos dias de hoje também, né? Que o Senhor vai nos usar, né? Se nós estivermos à disposição, ele vai nos usar, e se nós não tivermos, ele vai usar outra para fazer a obra dele, mas que a obra dele vai acontecer, ela vai. Que queira você, queira eu ser utilizado, ter o privilégio de ser usado pelo Senhor, assim como foi Abraão, como foi Isaac, Jacó, como todos os personagens bíblicos aqui, e muitos outros que às vezes não tem história contada aqui para que nós possamos falar, mas que foi útil na hora do Senhor e que foi utilizado grandemente também, né? Então, essa bênção que teve aqui, tudo isso que aconteceu aqui, ela se cumpriu em Cristo, né? Como o Senhor colocou, como o diácono Adriano colocou, mas foi uma jornada muito grande, né? E que está acontecendo agora, nesse momento em que nós estamos vivendo, que essa promessa ela está sendo cumprida agora também, continua essa promessa, porque nós temos a promessa final, que é a segunda volta de Cristo. Exatamente. Né? Então nós estamos vivendo essa promessa, né? Nós não estamos longe dessa história.
nós estamos vivendo essa história. Exato. Fazemos parte dessa história. Fazemos parte dessa história. Amém. Diácono Adriano, obrigado, amado. Obrigado. Caminhando aqui um pouquinho para a segunda parte agora, já da nossa lição, já entrando nas aplicações, que são duas. A pergunta de número 5, que está linkada aqui com esse primeiro comentário aqui da aplicação, que diz assim, ó, Deus cumpre o que diz, ouça a voz dele. A pergunta 5 diz assim, quem tem ouvido o Senhor falar? Você tem ouvido o Senhor falar por meio da sua palavra ou de outra maneira? Você tem realmente parado para atentar à voz dele? Conquanto, né, seja muito pessoal, né, Diácono Adriano? Porque aí cada pessoa precisa fazer uma pergunta muito pessoal, né? Mas eu vou pedir a gentileza para você compartilhar aquilo que Deus tem colocado no seu coração em relação a este questionamento. Exato, é uma pergunta bem pessoal, bem reflexiva para nós, para realmente nós nos examinarmos e refletirmos se realmente nós temos ouvido, né, a palavra de Deus. E sempre nós devemos ouvir a voz do Senhor. E por que eu digo que sempre nós devemos ouvir a voz do Senhor? Porque Deus, ele é digno, Deus merece toda a nossa confiança. Nós temos aí milhares e milhares de exemplos dentro das Sagradas Escrituras, das promessas que Deus faz e ele cumpre. Então, nós devemos dar atenção a essa voz que fala conosco. Essa voz que falou com Abraão, que falou com Isaac, que falou com Jacó, que falou com todos os patriarcas, que falou com todos os líderes de Israel, com todos os juízes, todos aqueles que vieram ao longo da história até chegar em nós hoje. Todos esses que ouviram a voz do Senhor e obedeceram, a gente vê que foram bem-sucedidos. Foram pessoas abençoadas, foram pessoas que foram protegidas, foram guardadas, foram livradas. Então, a mão do Senhor esteve sobre a vida delas. Então, por isso que é importante e nós devemos, sim, ouvir sempre a voz do Senhor. Sempre estar com nossos ouvidos atentos à voz dele. E por que é interessante nós pararmos e examinarmos isso? Porque hoje nós temos muitas vozes ao nosso derredor. Então, nós temos a voz do maligno, tentando nos persuadir, tentando nos enganar. Nós temos, talvez, a nossa voz da nossa carne, da nossa vontade, nossos desejos, assim como Isaac ali, talvez, a sua vontade, a sua carnalidade, o seu humano, o seu senso ali, essa voz falava para ele descer ao Egito. Né? Seria o mais lógico possível, né? Lá tinha prosperidade, lá tinha alimento, então por que não descer para lá? Então essa voz falando com ele, então nós temos que ter atenção a isso, também saber identificar essas vozes. São muitas vozes às vezes ao nosso derredor. Então a voz do nosso senso, do nosso humano, a voz do maligno, a voz muitas das vezes aí do mundo, porque a gente também tem que parar para perceber, porque o mundo está aí rodeado de coisas e circunstâncias. As pessoas, muitas das vezes, às vezes, vêm dar conselhos, e às vezes conselhos errôneos, e a gente precisa estar atento a isso, porque não é porque todo mundo está fazendo o que é o correto, então a gente tem que cuidar para não ser levado por essas vozes, e então poder realmente identificar a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus, porque esse é o único digno que merece toda a nossa confiança. Então, nós temos que parar, né, identificar e atentar para essa voz, ouvir essa voz, ouvir com atenção e realmente crer nessa voz, crer nessa promessa, crer naquilo que Deus tem falado para nós hoje. Então, porque ao longo daí de toda a história, a gente vai ver que Deus realmente permanece sempre fiel. Se Deus não cumpre alguma coisa na nossa vida, não é por causa de Deus, mas sim talvez de nós. Porque muitas das vezes as promessas de Deus estão condicionadas a algo que Deus está requerendo de nós.
Eu costumo dizer que sempre tem, muitas vezes as promessas de Deus têm o "se", né? Esse "se" vai falar muita coisa. Deus vai dizer assim: se você fizer tal de tal maneira, eu estarei contigo. Se você, que nem ele falou para Isaac, se você ficar aqui na terra, eu abençoarei, eu estarei contigo. Então, a promessa na vida de Isaac estava condicionada a esse se ele permanecesse, se ele fosse obediente. Então, para não se cumprir a promessa de Deus na vida de Isaac, é só se ele não se posicionasse, né? Não fizesse aquilo que Deus estava requerendo. Mas, fora disso, Deus sempre é fiel e ele sempre vai ser o mais interessado em nos abençoar. Então, que nós possamos estar atentos à voz de Deus, às promessas de Deus, e crendo nessa voz, crendo nas palavras do nosso Senhor, porque ele realmente é digno de confiança. Amém. Graças a Deus, né? Amém. Essa frase é muito importante, né? Tudo que o diácono Adriano disse é extremamente importante, né? Mas eu gosto quando ele frisa, né? Que Deus tem interesse de cumprir as promessas, né? Ele prometeu, né? Sim. E ele quer cumprir, né? Exato. É importante, né? E aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, né? Amém, pastor Rogério. Acho que estamos caminhando aí para a sexta, né? Isso aí. O último comentário aí, a última aplicação, é isso? Isso, a segunda parte aqui, dessa segunda tópico aqui, ele coloca assim, ó, Deus cumpre o que diz, obedeça a voz dele. E a pergunta vem, você concorda que Deus é fiel à sua palavra e sempre cumpre o que diz? Se sim, qual deve ser o dever de todo ser humano? Diácono Adriano, nos auxilia mais uma aí, que é a última pergunta aqui. Amém. Com certeza, né? A resposta é sim, né? Concordamos que Deus é fiel à sua palavra e sempre cumpre o que ele diz. Então, realmente é sim, Deus cumpre. E qual deve ser o dever de todo ser humano? Então, se Deus cumpre, se nós estamos conseguindo identificar a voz dele, nós estamos entendendo o que Deus está falando, nós só temos uma coisa a fazer, é obedecer. Se nós obedecer, nós vamos estar vivendo a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Isso nós podemos ter certeza. Eu me lembro muito bem, ficou como um lema para mim. Algum tempo atrás, nós tivemos aqui na nossa igreja um culto das crianças do MCA, e o tema era, o culto falava sobre Noé, sobre a Arca de Noé, e aí tinha o tema do culto que era assim: obedecer me protege. E esse lema ficou gravado sempre comigo, e eu acho interessante demais ele, porque realmente é assim. Quando nós estamos debaixo da obediência do Senhor, nós podemos ter certeza que Deus está nos protegendo, Deus está nos guardando, Deus está provendo todas as nossas necessidades, Deus está nos guiando, Deus está nos conduzindo, Deus está cumprindo as promessas dele na nossa vida. Então, nós temos que sempre obedecer a essa voz, obedecer essa liderança, né? Então, se você quer ter uma vida que agrade ao Senhor, respeita as escolhas e as direções dele para a sua vida. Quem tem juízo não teima com Deus, o Senhor absoluto de tudo e de todos. Então, achei interessante o que a lição traz para nós aí, né? Quem tem juízo não teme com Deus, né? Deus é Deus absoluto, Deus supremo, Deus soberano, Deus que onisciente, onipresente, Deus todo-poderoso. Então, como que nós vamos querer ir contra ele, né? Quem somos nós para querer resistir a alguma direção dele, algum comando dele, alguma promessa que ele fizer? Não tem como, né? Nossa única posição diante de tudo isso, quando ouvimos a voz de Deus, quando Deus fala conosco, quando Deus promete algo para nós, é só obedecer e ter a certeza, confiar, crer que Deus vai estar agindo em nosso favor. Então, não foi falado já aí, o mais interessado em cumprir as promessas é sempre o Senhor na nossa vida. Ele só requer de nós essa posição aí de obediência. E como nós já falamos também, talvez a parte mais difícil de tudo isso é a espera. Então, nós não podemos cair nas armadilhas da espera, de ficar ansioso
e nos precipitar. A gente vai ver que Isaac ele tinha uma referência de Abraão, de quando Deus faz a promessa de Isaac, né, da descendência de Abraão, e a espera fez com que Abraão e Sara tomassem uma decisão precipitada. E ali causou muito desconforto a eles, talvez problemas, gerou problemas a eles ali por causa dessa decisão de querer antecipar a promessa de Deus, talvez digamos assim, em outras palavras, querer dar uma ajuda para Deus e agir da forma deles. Então, Isaac tinha essa referência, mas mesmo assim a gente vê também ele se precipitando na hora da espera da promessa, e isso serve de lição para nós hoje, que nós não devemos nos precipitar, que nós viemos crer sim na promessa, ouvir a voz de Deus, saber que Ele é fiel para cumprir, devemos obedecer, mas esse tempo de espera nós não podemos tomar decisões precipitadas. Nós temos que ser vigilantes nesse momento, porque muitas das vezes esse tempo de espera Deus também está nos preparando. Deus está nos preparando para nos entregar a promessa, está nos preparando para entregar a bênção. Então, esse tempo aí é um tempo, muitas vezes, de preparação. Não para a promessa, não para a bênção que Deus tem na nossa vida, mas para nós que vamos receber essa promessa. Então, isso é importante também, né? Essa espera. Mas que nós possamos, então, através de tudo isso que nós estamos falando hoje aqui, nós tomar essas ensinos, ter essas lições práticas para nós, né? Que nós precisamos crer, né, na promessa e esperar por ela, porque Deus ele é fiel e ele cumpre sim tudo o que ele diz. Pode ter certeza. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus faz suas promessas, Deus cumpre as suas promessas. Ouçamos a voz de Deus e obedeçamos a voz dele, né? Amém. Amém. Diácono Adriano, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, uma excelente aula dada aqui na Escola Bíblica do Sul. A nossa gratidão. Deus abençoe, pastor Rogério também. Amém. Estamos chegando aqui ao Obrigado. final. Obrigado. Agradecemos aí o pastor Alessio, o diácono Adriano, por mais uma vez aí atender o nosso chamado, né? Agradecemos grandemente aí mesmo por essa lição de hoje aí. Amém. Diácono Adriano, abusando um pouquinho aí da tua boa vontade, eu vou pedir por gentileza que você faça uma oração, então, por todos nós, né, pelos alunos aqui da Escola Bíblica do Sul, encerrando a nossa Escola Bíblica de hoje, por gentileza. Amém. Então oramos ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, ó Deus. Nós somos gratos, Senhor, por podermos estarmos compartilhando, Senhor, destas promessas que o Senhor fez na vida dos Teus filhos, Pai. Somos gratos, Senhor, por podermos estarmos desfrutando, Senhor, desse estudo, Senhor, desta lição, ao qual nós cremos que foi de grande importância para nós, ao qual nós temos grandes lições para praticarmos, para aplicarmos no nosso dia a dia, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo essa programação, todos aqueles que estão nos acompanhando, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, Senhor, a cada um, que cada um cresça, Senhor, na fé, porque é isso que nós precisamos, Senhor, ter essa fé convicta de que o Senhor é fiel para cumprir com as suas promessas. Assim como o Senhor cumpriu as promessas ao longo da história, ao longo da vida desses patriarcas, assim também o Senhor cumpre as promessas que o Senhor tem feito a nós hoje, Senhor. O Senhor cumpre todas elas fielmente, Senhor. E a grande promessa, Senhor, ao qual nós almejamos, ao qual nós esperamos, Pai, hoje é o teu regresso, Senhor, é a tua volta, Senhor. É a volta do Senhor Jesus para levar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, Senhor, aos céus. E a essa promessa, Senhor, nós podemos ter fé, que o Senhor venha, Senhor, acrescentar a nossa fé nessa promessa, a nossa esperança seja avivada, Senhor, crendo que o Senhor realmente vai cumpri-la, Senhor, que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, o Senhor vai romper os céus em glória e o Senhor virá para buscar o teu povo, Senhor. Mas enquanto isso, Senhor, que nós possamos continuar obedecendo, Senhor, ouvindo a tua voz, sendo guiados, Senhor, sendo dirigidos, Senhor, pelas tuas palavras, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor. Que teu Espírito seja o nosso guia constantemente, pois é para isso que o Espírito Santo veio, para nos guiar, para guiar a sua igreja, direcionar os nossos passos, Senhor. Mas para isso precisamos estar atentos à sua voz,
atentos, Senhor, à voz do Espírito, pois a cada momento o Senhor tem falado conosco, o Senhor não tem nos deixado, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos guiado, Senhor, pelo melhor caminho, o Senhor tem nos guiado pelo caminho para nos dar livramento, nos dar proteção, nos dar cuidado, Senhor, mas para isso precisamos estar atentos a essa voz, ser guiado, nos posicionar e obedecer, Senhor, porque enquanto estamos nos obedecendo, Senhor, aos teus comandos, nós podemos ter a certeza que nós estamos sendo protegidos, nós estamos sendo guardados, o Senhor tem nos livrado, Senhor, e o Senhor tem nos abençoado grandemente, porque o Senhor é fiel para cumprir com todas as suas promessas que o Senhor tem feito, que nós possamos realmente confiar de todo o nosso coração, usando o Senhor da fé, nos posicionando, dando um passo de fé, Senhor, sabendo que o Senhor está no controle, o Senhor está no governo, o Senhor está no controle de toda a situação, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada um que está ouvindo essa programação, que o Senhor esteja dando uma força a cada um, que o Senhor esteja fortalecendo o coração de cada irmão, cada irmã que está ouvindo, Senhor, e que o Senhor continue abençoando essa programação, abençoando a vida dos pastores, usando a vida deles, para que essa programação possa chegar a muitas e muitas pessoas, fazendo, Senhor, a obra a qual o Senhor tem propósito sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, Pai, permaneça conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Diácono Adriano, muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe, foi uma bênção muito grande tê-lo aqui com a gente, o nosso abraço, um abraço carinhoso para a esposa, para a filhinha, para o filhinho, Deus abençoe ricamente, querido, foi muito bom tê-lo aqui com a gente. Amém, é um grande privilégio poder estar aqui novamente, contribuindo para esta lição, então, um abraço aí para os pastores, aí, pastor Alessio, pastor Rogério, que Deus continue abençoando a vida de vocês, vocês são bênçãos aí, que Deus continue usando a vida de vocês aí para que esse evangelho aí se propague e alcance milhares e milhares de pessoas aí. Amém. 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 Obrigado, então, mais uma vez, Diácono Adriano, né, por se disponibilizar aí a nos passar essa lição no dia de hoje, né? Agradecemos grandemente e esperamos contar mais vezes para estar nos auxiliando aqui. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao final da Escola Bíblica do Sul dessa semana. Nossa gratidão a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Quem tem acompanhado pôde notar a grande bênção de Deus através da aula que nos foi dada hoje pelo diácono Adriano da promessa de Santo Ângelo, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Faça com que este conteúdo chegue aos seus parentes, aos seus amigos, enfim, todas as pessoas que fazem parte da sua rede de contato. Para isso, compartilhe o link. Coloque o link lá nas suas redes sociais, em todos os lugares que você puder, disponibilize. Compartilhe o link. Deixe o seu like, se inscreva no canal da TV Promessa RS e ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Muitíssimo obrigado a todos. Fiquem com Deus.